Fala, meu filhote, hoje a gente vai falar sobre impulso, quantidade de movimento, colisões, choque elástico, inelástico, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, meus bebês, olha só, essa é a nossa última aula do curso de dinâmica, tá vendo só? Prometi pra ti que eu ia trazer todo o curso de dinâmica até o fim da quarentena. E aqui está a nossa última aula. Vamos falar de impulso e quantidade de movimento, tá? Babies, olhem só. A gente vai iniciar a aula explicando o que é impulso, tá? Quando a gente fala em impulso, a gente pensa o quê? No empurrão, né? O conceito que a gente usa para impulso no dia a dia vai ser exatamente o mesmo conceito que a gente vai trabalhar aqui na física. A gente pode sim pensar no impulso como um empurrão. Olha aqui, eu botei aqui um jogador de futebol chutando uma bola, tá bom? Quando ele chuta a bola, ele aplica sobre a bola uma força F, provocando na bola um empurrão. A intensidade desse empurrão, tá, é o que a gente justamente vai chamar de impulso. Fica de olho que o impulso, ele é uma grandeza vetorial. Ele possui módulo, direção e sentido, tal qual a força, tá bom? Outra coisa importante é perceber que o impulso, ele não depende só da força que age no meu sistema. O impulso depende também do tempo de ação dessa força. Veja, se eu aplicar a força por 1 segundo, eu produzo um empurrão X. Se eu aplicar a força por 2 segundos, eu vou produzir um empurrão 2x. Então, à medida que eu vou aumentando o tempo de ação da força, eu aumento o empurrão que eu produzo, eu aumento o impulso que é produzido. Então, eu vou dizer o seguinte, que esse impulso ele vai ser o produto entre a força vezes o ΔT, força vezes tempo. Não te esquece o seguinte, cara, que como o impulso é uma grandeza vetorial, ele pode ser positivo ou negativo, né? Lembra que o positivo e o negativo de uma grandeza vetorial quer dizer que ou eu estou para um lado ou eu estou para o outro, fechou? Olha só, como o impulso é dado por força vezes ΔT, a unidade disso aqui no sistema internacional vai ser força é dada em newtons, tempo é dado em segundo. Então o impulso vai ser dado em newton vezes segundo, ou newton segundo. Pelo amor de Deus abençoado, não vai me falar newton por segundo, tá? Porque por pra gente aqui na física significa um sobre o outro, significa uma razão, tudo bem? E aqui a gente tem um produto, fechou? Bem, mas essa equação aqui de impulso, força vezes ΔT, ela é válida para quando essa minha força ela é constante. Caso essa minha força ela seja variável, ele vai ter que te fornecer o gráfico da força em função do ΔT, tudo bem? Olha lá, eu botei uma força que aumentou, depois essa força deu uma diminuída, enfim. É uma força que varia à medida que o tempo passa. Se eu quiser calcular o impulso provocado por essa força, basta eu medir a área do gráfico, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. O impulso é o empurrão provocado por uma força. Se esse impulso for de uma força constante, eu posso dizer que impulso é força vezes ΔT. Agora, se eu tiver uma força variável, eu vou dizer que o meu impulso ele vai ser a área do gráfico da força em função do tempo. E não te esquece que a unidade de impulso é newton vezes segundo, fechou? Beleza, então olha só, impulso acabamos de ver e rever. Bora agora para a nossa segunda grandeza, que é um momento linear. Legal, Mardoc, mas espera aí, eu pensei que ela era de quantidade de movimento e impulso. O que tem a ver o momento linear? Gente, aqui é o seguinte, o momento linear é o nome de batismo dessa grandeza. Quantidade de movimento é só um apelido dela, é um nome informal. O nome técnico mesmo da grandeza é momento linear, tá bom? Ah, Mardoc, posso chamar de quantidade de movimento? Pode chamar de quantidade de movimento. Posso chamar de momento linear? Pode chamar de momento linear. Ah, posso chamar de Rogério? Não, de Rogério não pode, tá bom? Olha só. A quantidade de movimento, ela mede, assim, bora botar resumidamente, o poder de impacto de um corpo. Por exemplo, você prefere ser atropelado por um carro de passeio, um carro pequenininho, a 20 km por hora ou por um ônibus a 20 km por hora? Ah, Mardoc, eu prefiro não ser atropelado. Não tem essa opção, tá? Ou é o carro ou é o ônibus. Bom, muitos de vocês vão dizer que, na verdade eu espero que a maioria, ou quase todos, vão dizer que preferem ser atropelados pelo carro. Apesar do carro e do ônibus terem a mesma velocidade, o carro ele tem uma massa muito menor. Então ele vai causar um estrago muito menor na colisão. Posso dizer então que ele tem uma quantidade de movimento menor. Fechou? Olha, imagine então que eu deixe cair do 5º andar de um prédio uma acerola e uma melancia. Você vai querer ficar embaixo da acerola ou da melancia? Eu acho que da acerola para não morrer, né? Por quê? A quantidade de movimento, de novo, como eu disse antes, depende da massa desse corpo.
O poder de colisão depende da massa. Como a acerola tem uma massa menor, ela vai ter um poder de colisão menor. Só que a quantidade de movimento não depende só da massa. A quantidade de movimento ela também depende da velocidade com que o corpo está se deslocando. É por isso que uma bala de revólver, mesmo tendo uma massa muito pequena, pode causar um dano muito grande, tá bom? Aqui eu botei um carro que parece com o Batmóvel, mas não é o Batmóvel. Olha só, o YouTube não vai roubar meus direitos de licença aqui dessa aula não, tá? Parece o Batmóvel, mas não é. É um negócio semelhante aí, tá? E aí esse carro que não é o Batmóvel vai colidir com essa parede. Ó, o carro ele vem com uma velocidade V, que é uma grandeza vetorial, e bate na minha parede, bate aqui nesse muro, tá bom? A colisão, a intensidade dessa colisão, a gente vai medir justamente pela quantidade de movimento que esse carro tinha, tudo bem? E esse carro tem uma quantidade de movimento que é o produto entre a massa e a velocidade. Olha só. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Quer dizer que ela também possui módulo, direção e sentido. Quer dizer que ela também pode ser positiva ou negativa. Isso quer dizer, se ela estiver para um lado, ela é positiva. Se ela estiver para o outro, ela é negativa. Isso vai ser muito importante para a gente. Bom, então agora que a gente já definiu que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a gente tem que fazer a análise dessa grandeza, né? A análise da unidade dela. Bom, unidade de massa é quilograma e unidade da velocidade é metro por segundo. Então, a minha quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo, ou quilograma metro por segundo. Fechou, galerinha? Olha só, essas são as duas grandezas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Ah, mas Doc, só isso? É, só isso. Só que a gente vai falar agora de outros princípios. Nós vamos falar sobre os tipos de colisão de um corpo, vamos falar sobre conservação da quantidade de movimento e vamos falar sobre o teorema do impulso, tá bom? Então ainda tem mais algumas coisinhas para a gente comentar. Mas as grandezas da aula de hoje são justamente essas, o impulso e a quantidade de movimento, fechou? Bate um print aí, copia que agora a gente vai continuar nossa aula. Vamos lá, bebês, agora que a gente já falou sobre impulso e quantidade de movimento, eu quero falar sobre conservação da quantidade de movimento, tá? Só que para a gente falar de conservação da quantidade de movimento, eu tenho que falar antes sobre colisões para ti. Parte bem rapidinha da aula, só teoria, tá bom? Bora lá. Cara, nós vamos trabalhar aqui 3 tipos de colisões, tá? A colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. Você tem que entender o que as 3 representam, porque nem sempre na questão ele vai te dizer qual é o tipo de colisão. Ele vai te dizer o que aconteceu e você tem que identificar qual é o tipo de colisão envolvido, tá bom? Então bora começar pela perfeitamente elástica, tá? Logo de cara, essa colisão é uma colisão que é perfeita. Então ela não ocorre na vida real, tudo bem? Ela só ocorre em situações ideais, mas ele pode trabalhar com isso em questão, tá bom? Olha só, eu tenho aqui um corpinho, eu vou abandonar esse corpinho, ele vai bater no chão e ele vai bater e voltar, tudo bem? Nesse bater e voltar, aqui na física, a gente vai chamar de fase de restituição. Gente, restituição é devolução, tá bom? Então aqui é a fase que o corpo é devolvido para cima. Então esse corpo bate e volta. Acontece o seguinte, como essa colisão ela é perfeitamente elástica, não há perda de energia. E se não há perda de energia, bora lá, se esse corpo saiu de uma altura H, ele bate e volta para a mesma altura H. De novo, não teve aqui dissipação de energia. Essa é a minha colisão perfeitamente elástica. A colisão parcialmente elástica, assim como a perfeitamente elástica, tem fase de restituição. Esse corpo bate e volta. A questão é que aqui eu tenho uma perda de energia, só que já acontece na vida real. Então, ao bater na superfície, ao colidir, eu vou perder parte dessa energia, eu vou dissipar parte dessa energia. Então, o corpo bate e volta, mas ele volta para uma altura menor, tudo bem? Justamente porque perdeu uma parte da energia. Já a colisão inelástica é uma colisão onde toda a energia vai ser perdida. Então esse corpo bate e não volta. Se falou que bateu e ficou grudado, bateu e ficou no mesmo lugar, ó, é uma colisão inelástica, tá? Em geral ele vai trabalhar isso aqui em colisões de carro. Ah, um carro bateu no outro e após a colisão eles ficaram atrelados, ficaram grudados. Ó, se ficou grudado é porque não teve restituição. Essa colisão é uma colisão inelástica, fechou? E na colisão inelástica, toda a energia é dissipada. Toda a energia é perdida nessa colisão, tudo bem? Isso aqui seria como pegar uma bola de papel higiênico molhado e jogar na parede. Não que eu já tenha feito isso, eu fiz umas coisas muito feias, né? Me arrependo, mas não fiz, né? Eu teria me arrependido se um dia eu tivesse feito.
Mas você tá aí em casa sem fazer nada, quarentena e tal, pega um papel higiênico, molha um pouquinho, joga na parede, só para ver o que acontece, tá? Depois tira e limpa para tomar banho da tua mãe. No mais, meus amores, olha só, tem que entender, tem que ter gravado esses 3 tipos de colisão, tá? A perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a inelástica. Bate um print, copia, adiciona isso aí no teu resuminho, que agora a gente vai para a parte da aula mais importante, porque é a parte que mais cai. A gente vai falar sobre a conservação da quantidade de movimento. Vamos lá, meus filhotes, agora bora falar do que vai mais cair na tua prova, tá bom? A gente vai falar sobre a conservação da quantidade de movimento, a conservação do momento linear, como tu preferir chamar. Cara, eu já cantei a pedra para ti lá na nossa aula de energia mecânica, tá? Qualquer princípio da física que fale sobre conservação vai dizer que o que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. Então aqui não vai ser diferente, ó. A soma, esse símbolo aqui vocês conhecem? Comenta aqui embaixo se tu já conhecia. Eu tinha muito medo dele quando eu estava no ensino médio, achava ele feio, não sei, acho que envolvia alguma coisa difícil, né? Mas ele significa somatório e nada mais é do que tu pegar tudo e somar, tudo bem? Então aqui eu tenho a soma da quantidade de movimento no início tem que ser igual à soma da quantidade de movimento no final. Só fica atento que isso aqui não é uma soma algébrica, tá? Não é 2 mais 2 igual a 4, é uma soma vetorial e a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Eu botei aqui embaixo um exemplo pra gente, tá? Aqui eu tenho 2 corpos, A e B, se deslocando em sentidos opostos, tá bom? Olha só, a soma da minha quantidade de movimento no início vai ser QA mais QB, tá bom? Vetorialmente falando. Só que, gente, essas velocidades têm sentidos opostos, tá? Então, uma delas vai ter que ser positiva e a outra vai ser negativa. Mas, Doc, quem eu vou escolher para ser positivo ou negativo? Tua consciência é teu guia. Tu escolhe, tá? Eu vou dizer aqui que o A, ele representa o meu referencial positivo, né? No caso aqui, para minha esquerda é positivo e para minha direita é negativo. Tá bom? Então aqui eu tenho VA positivo, VB negativo. Então isso aqui vai ficar QA tá positivo mais o QB que tá negativo. Então mais com menos, menos. No final, então, a soma da quantidade de movimento no início seria QA menos QB. Ah, mas aqui vai ser sempre QA menos QB? Não, gente. Se esses corpos estivessem para o mesmo sentido e um batesse atrás do outro, eu teria aqui QA mais QB, né? Estaria no mesmo sentido, os dois seriam positivos. Se um desses corpos estiver parado, vai ficar QA mais o outro, que seria 0, né? Então ficaria só QA. Isso aqui você vai ter que saber trabalhar de acordo com soma vetorial, aquilo que a gente já viu na aula de leis de Newton, tá? Ah, mas Doc, peraí, é uma soma vetorial. Então, se for um cruzamento e os corpos baterem perpendiculares, eu vou calcular isso aqui por Pitágoras? Sim, você vai calcular isso por Pitágoras, tá bom? Mas, por enquanto, vamos nos ater a esse exemplo aqui. Eu botei o corpo A para um lado, o corpo B para o outro, um positivo, outro negativo. É isso aqui que sobra, tá bom? E aí o elaborador da tua questão, ele vai decidir na hora se ele quer uma colisão elástica ou inelástica. Ele vai te dizer isso no texto, tá? Como ele vai dizer? Pode ser que ele diga isso de maneira direta. Ah, a colisão foi elástica. Ah, a colisão foi inelástica. Pode ser que ele te diga isso direto. Mas pode ser que ele coloque isso subentendido na questão. Ah, os corpos bateram e ficaram grudados. Colisão inelástica. Ah, bateram e se repeliram, bateram e voltaram. Colisão elástica. Mas, Doc, peraí. Você falou ainda agora que tem 2 tipos de colisão. A parcialmente elástica e a perfeitamente elástica. Tem diferença? Não, gente, tá? Olha só, o que eu vou falar agora é muito importante. Independente do tipo de colisão, se ela é perfeita, parcial ou inelástica, a quantidade de movimento é conservada, tá bom? Então, o fato de eu conservar a quantidade de movimento não quer dizer que eu conserve a energia, tá? Na inelástica, por exemplo, eu perco toda a energia, mas conservo a quantidade de movimento, tá? Não esquece disso. Por isso que aqui pra gente tanto faz se ela é perfeitamente ou parcialmente elástica. A quantidade de movimento é conservada do mesmo jeito, tá bom? Se a minha colisão for elástica, olha que legal. Os corpos vão bater e vão voltar. Então, o meu corpo A, ele volta com uma velocidade V' de A e o meu corpo B volta com uma velocidade V' B, tá bom? Então, a soma da quantidade de movimento no final também vai ser QA' mais QB'. Olha que legal. Só que, gente, aqui no início
Eu já defini que o que... defini, tá bom? Que o que estava para a esquerda era positivo e o que estava para a direita era negativo. Eu tenho que manter esse referencial. Como esses corpos trocaram de sentido, agora quem vai estar positivo é o VB e quem vai estar negativo é o VA. Olha só, então vai ficar menos Q'A mais Q'B. Então vai ficar QB menos QA, linha. Tudo bem, gente? Presta atenção. Então, quando tiver a inversão do sentido do movimento, eu inverto também o sinal. O que era positivo fica negativo e o que era negativo fica positivo. Por quê? Porque, lembra, estamos falando de grandezas vetoriais. O que está para um lado é positivo, o que está para o outro é negativo. E numa questão da feita que eu defino esse referencial, eu não posso ficar trocando ele, tá bom? Agora, bora falar do outro tipo de colisão que pode vir na tua prova, que é a colisão inelástica. Cara, na colisão inelástica, esses corpos vão bater e vão ficar grudados, vão aderir um ao outro, tá bom? Então, a soma da quantidade de movimento no final vai ser Q'A mais Q'B. Como os dois estão para o mesmo sentido, vai ser Q'A mais Q'B. Beleza, até aqui nada demais. Só que olha só, quantidade de movimento, acompanha a setinha. A gente sabe que é massa vezes velocidade. No caso, a quantidade de A vai ser massa de A vezes a velocidade. E a quantidade de B, massa de B vezes a velocidade. Só que como a velocidade é a mesma para os dois corpos, afinal, eles estão grudados, eu posso colocar em evidência. Então vai ficar assim, ó, MA mais MB vezes V'. Quando você tiver uma colisão inelástica, você pode sair direto por aqui. Tudo bem? Após a colisão, os corpos vão ficar grudados. Então eu posso colocar MA mais MB vezes V'. Fechou? E aí você vai ver, de acordo com o que você tiver na sua questão, você vai igualar o início e o final. Ou o início e esse final aqui, beleza, galerinha? Olha só, quando a gente faz uma questão que envolve conservação da quantidade de movimento, muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Você não precisa levar as unidades para o sistema internacional. Você pode usar as unidades com o que ele der na questão. Grama, pode usar a velocidade em quilômetro por hora, mas a unidade que você usa de um lado da conta, a unidade que você usa no início, tem que ser a mesma unidade que você usa no final. Você não pode colocar quilômetro por hora de um lado, metro por segundo do outro. Grama de um lado, quilograma do outro. Não, tem que usar as mesmas unidades, tá? Ah, mas aqui eu fico em dúvida, eu nunca sei se eu posso ou não posso usar. Se você está em dúvida, use sempre o sistema internacional. E aí no final da equação, no final da questão, você transforma, tá bom? Bate um print, essa aqui é a parte mais importante da aula no sentido de que é a parte que mais cai em prova de vestibular. É claro que se você não assistiu a parte que veio antes, a parte introdutória de conceito, não vai entender isso aqui, beleza? Então anota, bate teu print, agora a gente vai finalizar a nossa aula. Vamos lá, gente, para a gente finalizar essa nossa aula e finalizar o nosso curso básico de dinâmica, a gente vai falar sobre o teorema do impulso, cara. Olha só, eu peguei aqui um corpinho qualquer, esse corpinho tem uma certa velocidade inicial. Ai, mas Doc, precisa ter sempre velocidade inicial? Não, gente, tá bom? Podia ser zero, tá? Mas aqui eu estou considerando que tem uma velocidade inicial. E apliquei nesse corpo uma força resultante em um certo intervalo de tempo ΔT. Olha só, se eu aplico uma força resultante nesse corpo em um certo intervalo de tempo, aqui vai ter um impulso. E por causa desse impulso, a minha velocidade vai passar de V0 para V. Então eu tenho uma variação de velocidade, beleza? Cara, Newton falou pra gente o seguinte, que força resultante é massa vezes aceleração. E aí a gente sabe que a aceleração, lá da cinemática, pode ser ΔV sobre ΔT, variação da velocidade pela variação do tempo. Eu vou pegar esse ΔT que está dividindo e vou passar multiplicando, vai ficar força vezes ΔT igual a m vezes ΔV. Gente, olha só, força resultante vezes ΔT é o meu impulso resultante, né? É o total do impulso que age no corpo. E massa vezes variação da velocidade é a minha variação da quantidade de movimento. Então, olha só, a gente tem aqui uma relação que é muito importante também na hora de fazer questão. Diz que o impulso que age no corpo é igual à variação da quantidade de movimento, tudo bem? Fica de olho que numa colisão, nós vimos que essa variação da quantidade de movimento, ela é constante. Sendo assim, força e ΔT são grandezas inversamente proporcionais.
Quanto maior for o tempo de colisão, menor é a força que age no meu sistema. Cara, isso aqui é o princípio de funcionamento do airbag de um carro. O airbag de um carro, ele explode, né? Ele solta lá, aquilo ali é uma sacola cheia de ar, né? Funciona como uma almofada. Na hora que você bate, que você colide o carro, você colide primeiro com essa sacola antes de bater no painel do carro. Você aumenta assim o tempo de colisão, diminuindo a força que é aplicada sobre você, tudo bem? Então aqui é a base do funcionamento de um airbag, fechou? Cara, para quem está mais ligado na aula e linkou a parte passada com essa parte, pode estar se fazendo uma pergunta, ó. Mas Doc, como assim, cara? Ainda agora tu falaste que a quantidade de movimento se conserva. Quer dizer que o início é igual ao final. E se o início é igual ao final, a variação da quantidade de movimento é zero. Mas agora tu me diz que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Peraí, qual dos dois está certo? Gente, os dois estão certos. Qual é a diferença, cara? É que a gente vai trabalhar com a variação da quantidade de movimento igual a zero numa colisão. E nessa colisão, eu não tenho força externa agindo sobre o meu sistema. Eu só tenho as forças internas que o corpo A aplica no corpo B durante a colisão. Agora, quando no meu sistema eu tenho uma força externa, aí eu não vou usar conservação da quantidade de movimento. Aí eu vou usar teorema do impulso. Então olha só, não te esquece. A gente usa a conservação da quantidade de movimento, ou melhor, o momento linear, a quantidade de movimento, ele é conservado quando eu não tenho uma força resultante externa agindo no meu sistema. Se eu tiver força externa, aí esse momento ele não se conserva. Ele pode aumentar ou diminuir. E aí, nesse caso, a gente vai usar o teorema do impulso. Fechou, galerinha? A gente vai finalizando por aqui o nosso curso básico de dinâmica. Eu espero ter te ajudado, espero que você, na nossa introdução até essa última aula, tenha conseguido melhorar o seu rendimento e odiado física um pouquinho menos. Fica aqui comigo no canal, acompanha as nossas outras aulas, te inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações, porque eu estou liberando muita aula agora, nesse período de quarentena. Vai ter muito conteúdo para você aprender física sem trauma. Até a próxima.